Ao som desta linda melodia, começamos mais um momento de devocional no estudo do livro de Salmos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada pela sua companhia. Para quem não sabe, somos irmãs de sangue legítimas. Eu sou a mais velha, ela do meio e mais a minha outra irmã, Leiliane, caçula da nossa família. Sejam bem-vindos neste estudo entre irmãs. Que a sua vida seja edificada. Obrigada, minha irmã. É um prazer estar com você e com todos que estão acompanhando esse desenrolar do livro de Salmos. Na verdade, os Salmos é como se você pegasse um livro de música e você abrisse. Só que essas músicas, elas são tão incríveis porque elas são a palavra de Deus que elas transformam a nossa vida. E eu tenho certeza que você que está ouvindo, você tem uma história a contar com algum salmo, algo incrível que você viveu. Com certeza, durante a nossa caminhada cristã, algum capítulo do livro de Salmos falou aos nossos corações, não é verdade? Diz aí, minha irmã, qual foi os Salmos que mais falou ao seu coração? E no próximo, você vai dizer qual foi a situação. Também vou dizer aqui qual foi os Salmos que mais tocou, me edificou. Eu não vou falar agora não. Fala aí você, qual é o seu? Me conta. Mas eu vou dizer somente no capítulo 10. Então acompanhe, você que ainda não ativou o sininho, não se inscreveu no canal, faça isso aí. Vamos ajudar umas às outras neste estudo especial. No capítulo 10 eu vou dizer qual foi o livro de Salmos que mais tocou realmente. O Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração para que eu buscasse a direção pela qual eu estudei e hoje faço parte, deste ministério, aliás, desse chamado. É muito mais que um ministério, é um chamado. Então vamos comigo navegar no oceano da Palavra de Deus, capítulo 2 do livro de Salmos. Salmos capítulo 2, a soberania do Messias. Davi inicia o capítulo 2 fazendo uma pergunta, procurando o motivo pela qual existe essa conspiração e rebelião das nações, todos se levantando contra Deus. Se levantando contra Deus? Deus sempre proveu todas as coisas. Deus sempre trouxe sustento, trouxe o Salvador, e o ser humano ainda continua conspirando contra o Senhor? Sim, sempre. Desde quando o pecado entrou na terra, o ser humano sempre se mostrou rebelde contra Deus porque quer o lugar de Deus. Ele quer ser o centro. E na Bíblia observamos diversas situações em que a humanidade tornou-se extremamente rebelde contra Deus. Não é isso aí, minha irmã? Cita aí para nós, quais seriam esses momentos registrados na Bíblia Sagrada? Eu falo sim. Depois que o pecado entrou, as pessoas revelaram o que são de verdade. E o fato mais certeiro é que existe uma rebeldia dentro do nosso coração, há um anseio de ter o controle das programações, como se nós fôssemos autossuficientes, como se nós fôssemos donos do mundo. E o primeiro momento bem grande depois da caída do homem foi quando os homens se reuniram para construir a Torre de Babel, a famosa Torre de Babel. E eles empreenderam uma obra incrível e queriam chegar nos céus. E Deus, que é soberano, porque o nosso Deus é soberano, mostrou quem é que manda. E foi daí que surgiram as línguas, o português, o inglês, o espanhol e tantas outras. Depois nós temos uma outra situação, uma outra história, onde o povo hebreu tinha acabado de sair do Egito, tinha vivido coisas incríveis, 10 pragas que foram enviadas, algo surreal. Viram o mar se abrir e no momento de fragilidade, eu não sei se de fragilidade ou de revelar quem se é de verdade, eles
não queremos mais esse Deus não. E como criaram um bezerro e começaram a adorar esse bezerro, e quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos inúmeros momentos de rebelião dos homens, dos hebreus e dos judeus e da humanidade, que vai culminar lá no final em Apocalipse 19, quando diante de todos os julgamentos de Deus, mesmo assim os ímpios vão ter um coração muito pior do que é hoje, e eles vão repudiar totalmente a Deus, um coração totalmente contrário a quem Deus é e o seu poder e o seu governo. Continuando então, vamos lá, Mary Ellen. Livro de Salmos, capítulo 12. Nós vamos dividir em 4 sessões. Dos versículos 1 ao 3, nós falamos da conspiração da terra, a rebeldia da terra, que é a voz das nações. Dos versículos 4 ao 5, nós vamos ouvir o sorriso nos céus, que é a voz de Deus Pai. Do versículo 6 ao 9, a vitória do Messias, que é a voz de Deus, o Filho. E dos versículos 10 a 12, o conselho de Deus, a oportunidade, que é a voz do Espírito Santo. Então, quando nós falamos sobre a rebeldia das nações, a rebeldia dos seres humanos, durante toda a humanidade sempre tentou se colocar no lugar de Deus. No capítulo 2, versículo 1, Davi coloca: as nações e os povos imaginam coisas vãs. E essas coisas vãs tentam imitar o poder de Deus, tentam imitar a soberania de Deus. Então nós podemos observar, durante séculos e séculos, diversas correntes filosóficas, criadas pelo homem com a intenção de colocar-se no lugar de Deus, com conceitos que tira Deus do centro, que tira a lei e os princípios de Deus do centro de todas as coisas. Por exemplo, nacionalismo, onde o homem é racional, onde não existe fé. O iluminismo, onde a razão é maior que tudo. Materialismo, onde não tem Deus de forma nenhuma. Evolucionismo, que explica a vida criada sem Deus. Tudo isso podemos considerar imaginações vãs. Mas o que será que Deus faz diante de tudo isso? Dessa conspiração levantada por ele? Será que lá do céu, Mary Ellen, Deus olha tudo isso nervoso? Ou ele fica fragilizado, ele fica nervoso, roendo as unhas? Qual será a reação de Deus ao ver a terra conspirando contra ele? No versículo 4 diz que Deus olha tudo isso e sabe o que Deus faz? Deus dá gargalhadas. Deus dá gargalhadas. Porque o homem que é pó, que é palha, como falamos no capítulo 1, na sua tolice, quer imitar a Deus. Então, Deus olha com sorriso e sabe que jamais vão conseguir chegar nesse momento de ser igual a Deus. Deus sorri porque são apenas gotas num balde, descrito lá no livro de Isaías, capítulo 4, versículos 6 e 8. E nos dias de hoje, Deus está falando às nações em sua graça e está chamando a crer em seu Filho. Porém, um dia, Deus lhe falará com a sua ira e julgamento, trazendo um julgamento terrível sobre o mundo, descrito lá no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o 19. Foi Deus quem deu o trono em Sião a Davi. Foi Deus quem lhe deu a vitória subsequente em suas batalhas contra os inimigos de Israel. Jesus, ele é o Messias, é o rei sacerdote. Hebreus capítulo 5, versículo 5. E hoje Israel, eles não têm rei, mas um dia, o rei celestial, entronizado na cidade de Sião, governará completamente. Terceiro ponto é a vitória do Messias, ou a voz do Filho, a partir do versículo 7 e 9. Quem fala agora é o rei entronizado. Aleluias!
ele fala e ele decreta, anuncia o que o Pai lhe falou, dizendo assim: proclamarei o decreto. Ele informa os rebeldes de que Deus governa sobre as nações por meio dos decretos soberanos. Deus governa e nada pode sair do controle dele. O Pai prometeu ao Filho vitória absoluta sobre as nações, o que significa que um dia ele governará sobre todos os povos da terra. E no ponto 4, nós observamos os conselhos de Deus, que é a voz do Espírito Santo. Diante desse decreto do Pai e do julgamento prometido, bem como a entronização vitoriosa do Filho de Deus, porque ele é o Messias, temos até que lembrar aqui, não é, Miriane, que quando o livro de Salmos foi escrito, foi séculos antes do nascimento de Jesus. Então aqui já havia uma profecia sobre o Messias e que as nações da terra iriam se conspirar contra ele. Isso é tremendo, né? A conexão da palavra de Deus através do Espírito Santo. E a coisa mais sábia a fazer é se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Porque hoje o Espírito Santo de Deus fala à humanidade. Ele roga aos pecadores que se arrependam. Ele fala comigo e com você: voltem para o Senhor. Pergunto, se você se considera uma pessoa rebelde, resistente em obedecer à palavra de Deus, às suas leis e ordenanças, então, meu querido, minha querida, você que estuda conosco, deixe o Espírito Santo converter o seu coração. Talvez você possa falar: mas eu sou crente há muitos anos, eu ouço a palavra, eu vou aos cultos, eu faço determinados trabalhos na igreja. Mas o seu coração, amados, o seu coração continua resistente e rebelde quanto às ordenanças do Senhor, quanto à autoridade constituída por Deus. Quais seriam? Pastores, liderança, presidência, tudo aquilo que está sobre a autoridade sobre nós, você tem resistência. Principalmente os pais. Converta o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa colocar temor e tremor em teu coração. Não é medo. Não é medo. É respeito. Respeito à autoridade divina. Respeito às autoridades constituídas. Respeitar a autoridade com amor. E assim, buscando a reconciliação diante do Senhor. Vamos orar? Antes de orarmos, nós começamos ontem no Salmo 1, lendo como são felizes. E hoje nós vamos terminar o Salmo 2, novamente lendo: porém, as pessoas que confiam nele serão felizes, muito felizes. Só existe uma maneira de ser feliz. Só existe dois lados. O Salmo 2, ele é um salmo messiânico. Davi cantou a música de Jesus. A música de Jesus é a música da felicidade, porque Jesus é a felicidade. Quando nós pensamos nesses dois salmos juntos, que é o que nós vimos até aqui, nós entendemos que só existem dois lados. O lado daqueles que amam a Deus e o lado daqueles que não amam a Deus. O lado daqueles que amam a Deus se submetem ao seu governo, às suas ordenanças, obedecem, têm prazer de obedecer e de meditar na sua palavra e de servi-lo e de amar quem ele ama. Aqueles que são felizes são aqueles que, como Davi enxergou de alguma maneira, o Espírito de Deus mostrou para ele o que é Jesus. Davi estava impregnado de Jesus quando ele descreveu essa canção. E é isso que nós devemos ser, pessoas impregnadas de Jesus. Que Jesus seja a nossa canção. Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de amar, de te amar e te amar Jesus, de ter Jesus como nosso tudo. Ajuda-nos, Senhor, a te obedecer. Ajuda-nos, Senhor, a te amar. Que o nosso coração seja roubado por ti, Senhor. Alcance a vida de cada pessoa que está ouvindo este áudio. Que ele seja alcançado agora pela presença do Santo Espírito de Deus. Que possam celebrar a vitória da cruz. Que possam cantar junto com Davi como são felizes.
como são felizes aqueles que confiam nele. Que o Senhor os abençoe. Amém.